Conta-se que numa pequena fazendola dos Estados Unidos, em um estábulo, vivia um rato, uma galinha, um porco e uma vaca. Certo dia, o fazendeiro, preocupado com o trabalho que os ratos fazem em benefício da sua alimentação, a fazendeira então coloca uma ratoeira. E o rato, todo preocupado, recorre à sua amiga, à galinha. E a galinha diz: olha, eu não tenho problemas com ratoeira. Problema seu rato. E o rato, então, não tendo o que fazer, procura o outro amigo. Não é assim que a gente faz no dia a dia, quando a gente tem um problema? Vai de amigo em amigo. E, não diferente também dos nossos amigos, eles às vezes nos viram as costas, né? Então o porco, ele procura o porco. E o porco também diz: olha, rato, o que eu vou fazer aí? Ratoeira nunca foi problema para mim também. Nunca ouvi dizer que porco caísse na ratoeira. E então ele, sem mais o que fazer, vai à senhora vaca. E a senhora vaca, essa que desdenha mesmo, olha, eu já vi contar que vaca sobe no telhado, coisas desse tipo. Agora, a vaca caindo na ratoeira, nunca ouvi. Mas eis que o tempo passa, escoa tranquilamente, e a fazendeira vai até a ratoeira ver se ela tinha conseguido algum sucesso. E eis que é picada por uma cobra. E ficou muito ruim. Aí alguém disse para ela, olha, disse para o marido dela, olha, uma coisa que é ótimo para veneno de cobra é canja de galinha. E eis que sobrou para quem que não tinha nada com a ratoeira? A galinha. A galinha foi para a panela, fez uma canja da galinha. E a dona melhorou, começou a melhorar. E naquele período de convalescência, ela recebia muitas visitas, porque ela era muito querida. E o fazendeiro ficou sem ter como servir comida. E então ele apela para sacrificar o porco, para dar de alimentação para aquelas pessoas que ali estavam. O porco também não tinha nada com ratoeira. Mas, à frente, a senhora Sara, não é a senhora Sara, não, ela melhorou, ficou curada. As cacofonias da vida, né? Então, o fazendeiro ficou muito alegre. Ficou muito alegre mesmo, e resolveu fazer uma comemoração para saudar a vida daquela que quase ia partir. E vai fazer então um churrasco. Sobrou para quem? Para a vaca. Em princípio parece uma historinha tola, mas essa historinha vem demonstrar para nós o seguinte, que problema de um, problema de todos. Que aprendamos. Muito obrigado. E nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. Gostaríamos de agradecer a casa pelo convite, trazer o nosso abraço de todo o movimento espírita do Estado a essa casa, qual é essa casa do norte do Estado, qual essa casa está inserida. Nós fazemos parte, somos coordenador do Segundo Crer e, portanto, congregamos todas as casas do norte e trazemos nosso abraço a essa casa querida. E pode falar. Bom, gente, nesta semana que passou agora, que estamos terminando hoje, aliás, hoje estamos iniciando uma semana, tivemos o passamento da genitora, da mãe do nosso querido palestrante Ideraldo. Todos nós estamos muito sentidos, já demos as nossas condolências para o nosso irmão, e queremos dizer desse compromisso fantástico que é o Espiritismo. Veja,
mesmo com a sua dor, está aqui hoje trabalhando, nos trazendo as suas considerações sobre o Evangelho. Então queremos te agradecer, Ederaldo, de coração. E que a sua mãe, nós temos certeza disso, você já nos falou, está em paz, na paz do Senhor. Obrigado, Ederaldo, por nos trazer. Obrigado, Geraldo, pela homenagem. A gente agradece a Deus por ter tido a oportunidade de ter uma mãe como a minha, né? E queira que todo mundo tenha a mãe que merece, né? E a minha, para mim, foi a melhor. Vocês escolheram de vocês. Mas, pois bem, para que a gente comece a entender e viver a vida como se os problemas fossem só dos outros, é necessário que a gente estude. E a proposta da interpretação, do entendimento da parábola do bom samaritano, visa exatamente a nós outros participar da vida e entender a vida com mais amplidão. E para isso, o roteiro é sempre Jesus. Acontece que parece que nós interpretamos equivocadamente ou não conseguimos alcançar a plenitude desse mestre que foi o Jesus. Isso é certo e é até hoje, porque nós o tratamos ou como um santo a ser idolatrado, ou como uma peça joia, ou como uma joia rara, ou coisa desse tipo, ou como meu mestre, mas nunca como um educador. O meu mestre só de fachada, mas nunca como um educador capaz de nos fazer no dia a dia seguir os seus passos. Por exemplo, eu escuto muita gente dizer que é cristão e é a favor da pena de morte. Não bate. O que Jesus fez em todas as vezes que ele foi atingido ou atacado? Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, nos lembra que Jesus é o governador do planeta Terra. E nós temos que ficar atentos a tudo que ele fez e disse. Porque assim como o presidente dos Estados Unidos, se fala uma palavra fora do lugar hoje, e influencia na Bolsa, até o nosso presidente influencia na Bolsa de Valores e na vida de todo mundo, Jesus, que é o governador da Terra, se tivesse dito alguma coisa fora do lugar, isso aqui seria uma bagunça. Olha, me desculpe, o Temer, o Trump, a turma toda aí, mas a diferença é astronômica. Antes da Terra se formar, quase 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um sujeito crístico e se prepara para a formação do planeta Terra. Começa a contar aqui que dá 5 bilhões, 4,7 bilhões de anos. Já era um sujeito crístico, já sabia tudo. Então, quando ele diz as coisas, é necessário que a gente vá entendendo. Hoje a gente traz a parábola do bom samaritano, exatamente porque essa parábola, só Lucas anota sobre essa parábola. Nenhum dos outros evangelistas. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá encontrar no capítulo 15, que fala da caridade, apenas a citação do texto. E de que fora da caridade não há salvação. Mas nenhum entendimento mais amplo. Recorrendo ao Honório, ai meu Deus do céu, vou esquecer o nome do Honório agora, do autor do Luz Imperecível, que é o mestre Honório Abreu, foi presidente da União Espírita Mineira, é um dos grandes, é o maior divulgador, o maior amplificador da linguagem espírita no Brasil. Hoje todo mundo fala de Haroldo Dutra, e deve falar mesmo, porque esses caras são, né? Wagner da Paixão. O Wagner da Paixão, por exemplo, se refere ao Honório Abreu, conviveu com ele como seu Honório. Né? Então, o Honório Abreu vem trazendo uma amplidão do conhecimento acerca do Evangelho muito maior. Tanto que a Federação Espírita Brasileira fundou o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, para que a gente possa buscar nas entrelinhas dos ensinamentos de Jesus o que realmente ele quis dizer, que ele não poderia dizer naquele momento. Aliás, ele afirma isso em João.
eu não posso dizer tudo agora, mas virá o Consolador, que vos dirá tudo. E se vocês apanharem as obras de Emmanuel, que por acaso, não por acaso, ou por acaso, entre aspas, são 180 lições, quase sempre, Fonte Viva, Pão Nosso e por aí afora, são 6 meses de lições, se cada dia você lê uma, são 6 meses. Quando você terminar a obra, você está reformado. Ali estão todas as interpretações de Emmanuel acerca de versículos de Jesus com profundidade. Normalmente, nós usamos essas leituras nas casas espíritas como lição preparatórias. Como se fosse uma lição, não que lição preparatória não tenha valor, mas como se fosse uma lição sem conteúdo científico, sem conteúdo filosófico, mas elas são profundamente científicas e filosóficas, as lições, os livros de Emmanuel, nessa direção, porque interpreta o ensinamento de Jesus. E aqui, nós pegamos aqui, é o capítulo 10 de Lucas, vai de 25 a 32 ou 35, me parece. E eis que fala-se de um bom samaritano. Isso aqui obrigatoriamente nos faz uma pergunta. Por que o bom samaritano? Seria todos samaritanos ruins? O que vocês acham? Aquele bom samaritano era a exceção da regra? Ou seria aquele samaritano um modelo de vida a ser seguido? Ou só naquele ato? Mas vamos buscar entender. E eis que um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Quando Jesus disse: eu não vim destruir a lei, aí todo mundo ficou preocupado. Jesus não trouxe nada novo. O único ensinamento novo que Jesus amplia ou coloca uma coisa nova é: amai o vosso inimigo. Porque até então o ensinamento era que o inimigo tinha que ser exterminado. Jesus vem: amai o vosso inimigo. Aí vamos interpretar: quem é o nosso maior inimigo? Sou eu, interior. E aí tem um ensinamento profundo: se eu não me amar, não amarei a mais ninguém. Acontece que nós nos amamos muito mal. E também amamos muito mal ao nosso próximo. Até seguimos o mandamento lá de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Só que nós amamos o próximo a nós muito mal, então automaticamente iremos amar o próximo na mesma medida. E aqui, você vê que ele fala assim: como lês, como interpreta a lei, como você interpreta a lei? Aqui tem um problema danado, porque a nossa interpretação da lei é muito equivocada. A lei a qual Jesus se referia, que ele não veio derrogar, foi a lei de amor. Porque todas as leis têm origem na lei de amor. Acontece que a nossa compreensão acerca do amor é distorcida. Então as nossas leis também estarão distorcidas enquanto estivermos no patamar que estamos. No dia que evoluirmos na compreensão do amor, capítulo 14 ou 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, vamos lá. As leis de amor, o que o Espírito nos lembra lá? Acho que é Emmanuel, Pascal, dos dois. Que ele diz o seguinte: enquanto o homem é atrasado, ele só tem instinto. Depois de mais adiantado, ele tem sentimento. Quando adiantado, sentimento.
E depois, adiantado e corrompido, ele tem só sensações. Me parece que o estágio que nós nos encontramos é esse estágio. O estágio de adiantado e corrompido. Então nós vivemos das sensações. Por isso corremos daqui a colar atrás de sensações. Nenhuma crítica ao carnaval, mas cada um vai atrás das suas sensações. Quando o instinto for educado, nós estaremos exercendo amor em plenitude. Em matéria de sentimento, afirma o Espírito, só existe um, que é o amor. O resto é todo o amor, todos os outros sentimentos que temos, todas as outras sensações que temos, é o amor, é o instinto corrompido. Eu me elevo, adianto intelectualmente, mas moralmente não consigo me adiantar para equilibrar em relação ao amor. E esse trabalho aqui, nessas afirmações, Jesus vem nos ajudando a equilibrar esse amor. Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e eu tenho entendimento, é o teu próximo como a ti mesmo. Isso, o doutor da lei, que era um jovem, responde isso. E ele responde: bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Eis, essa pergunta parece fácil, mas não é. Nós selecionamos demais o nosso próximo. E vamos ver como no decorrer. E respondendo, disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também descia um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite, vinho, pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-lhes ao hospedeiro, e disse: cuida dele, tudo que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma forma, da mesma maneira. Podemos ir embora agora, né? Só fazer, podemos ir embora. Pois bem, vamos voltar um pouco na história para que a gente consiga entender. O antigo Israel era composto pelas 12 tribos de Israel. Quem gosta de Bíblia, de Velho Testamento, eu adoro a Bíblia. Aliás, na pergunta 357 de O Consolador, me parece, Emmanuel diz que no Velho Testamento assenta-se a base da lei de Deus. A pedra angular da lei de Deus está no Velho Testamento. Emmanuel diz isso. É necessário que a gente compreenda, porque ela é toda codificada. Toda codificada. Né? E eis que levantou. Então vamos aqui. O antigo Israel tinha como capital Samaria, com as 12 tribos, ao tempo de Salomão. As 12 tribos formavam toda aquele povo sofrido, e tinham, essas 12 tribos, das 10 tribos, tinham o nome dos filhos de Jacó, o grande Jacó.
E duas tribos tinham o nome de filho de José, filho de Jacó. Acontece que isso por si já era um problema. Não sei se vocês ouviram falar que o judeu, ele é assim. Eu sou contra meu irmão, mas eu e meu irmão sou contra meu primo. Eu, meu primo e meu irmão são contra meu cunhado. Eu, meu primo e meu cunhado são contra... É assim que nós vamos fazendo corrente, né? De esquecer um pensamento judaico. Né? E naquela época das 12 tribos já aconteciam isso. Eles se uniam um contra o outro. E naquele momento, depois que Salomão desencarna, começa uma grande briga. Porque o filho de Salomão, Jaboão, esses nomes são difíceis de guardar, Jaboão, mas está lá. Ele herdou o trono e começou a cobrar impostos muito caros. E o reino de Israel era composto por Samaria, onde tinha a capital, a província de Samaria, da qual Samaria era a capital. Samaria era uma cidade que ficava no alto do morro, né? E facilitava as defesas contra os ataques da época, e o reino de Judá. Acontece que aquela cobrança alta de imposto provocou grande cisma, que a Bíblia toda conta, e que até hoje não conseguiram resolver. Estão lá brigando até hoje. Né? Samaria, o reino de Israel se dividiu em dois. Ficou Samaria e o reino de Judá. O reino de Judá ao sul, governado pelo filho de Salomão. E ao norte, as outras tribos, governadas pelos outros, pela outra turma lá, um monte de gente. Jaboão, Roboão, um monte de gente lá. Acontece que essa parte de Samaria era uma parte onde a defesa dos ataques era mais difíceis. E os assírios, quem estudou história vai ver falar da Mesopotâmia, por aí afora, os assírios começaram a atacar a região de Samaria e invadiram aquela região e tomou aquela região dos samaritanos. Foi nessa região que Elias, Eliseu, né, próprio Josué, cumpriram as suas missões. Missão muito difícil. E nesse momento, qual é a lei que dominava, que gerava a sabedoria religiosa para os povos judeus, tanto de Samaria, no antigo Israel? Exatamente a Torá. Então, todos obedeciam a Torá. É igual como hoje a grande maioria dos cristãos segue só a Bíblia. Está na Bíblia? Tá. Não está? Não está. Ou às vezes está, mas o cara não conseguiu entender. É isso? E aquela época, está na Torá? Está. Só que quando os assírios invadiram a Samaria, os assírios trouxeram da religião deles, os deuses, aquela coisa, então houve aquela grande mistura. E o reino de Judá, por sua vez, escreveu a Talmud. O que é a Talmud? Talmud era a interpretação dos textos da Torá, que ficaram mais simples de entender. Eis que com o tempo depois, Samaria retoma parte da sua terra. Está lá, tem quem lê na Bíblia do Antigo Testamento, aí vai lá ver que o leão estava sobre a torre, né? Aí fica todo mundo pensando, como é que foi parar um leão sobre a torre? Erro de tradução, porque de fato ali onde está leão é o vigia estava na torre, e é que as duas palavras são muito parecidas. E em judaico é tudo escrito de carreirinha, assim, né? Como diz, tudo para lá, assim. Se você botar uma letra para cá, outra letra para cá, a tradução já ficou comprometida. Então, na hora da tradução, como a palavra vigia com o leão são muito parecidas, aí interpretaram o vigia como leão. Aí botaram o leão lá em cima da torre. E eles anunciam, quando os carros vierem, o vigia deve tocar as cornetas, porque Babilônia foi invadida, foi tomada. E assim acontece. Então, quando os samaritanos voltam para Israel, de novo, o que eles encontram? Encontram o reino de Judá, forte, potente,
com a Talmud, e eles com aquele monte de crenças que eles tinham adquirido dos assírios, e querendo restaurar a plenitude da Torá. Não vamos aceitar as mudanças que fizeram na Torá. Porque não fizeram mudança da Torá, foram livros complementares, como o Espiritismo tem as obras complementares. O Talmud é a obra complementar da Torá. Aí, como os samaritanos não aceitavam isso aí, eles começaram a ser tratados, ser malditos pelos judeus. Daí, os judeus considerarem todos os samaritanos malditos. E que judeus? Porque não sei se vocês sabem, mas do ponto de vista principalmente religioso, o judeu ele se divide em um monte de sequências, né? Você tem os fariseus, os saduceus, os próprios samaritanos, cada um é igual, mas é diferente. No nosso caso aqui no Brasil, com as religiões que nós temos, essas igual, mas é diferente, não é mera coincidência. São esses mesmos espíritos que lá estavam e aqui chegam, aí eles concordam com quase tudo, um com o outro, mas não concordam nisso, então ele vai lá e funda uma religião para ele. Como se eu dissesse aqui hoje, eu concordo com o Espiritismo, alguém já disse para mim, eu concordo com tudo com o Espiritismo, só não concordo com a reencarnação. Aí ele pode ir lá e fundar uma religião para ele que concorda com o Espiritismo, mas não concorda com a reencarnação. Como não? Como é que você não vai concordar com a reencarnação? Então, aqui, daí a antipatia que o judeu que tinha, o fariseu mais diretamente, porque o fariseu é mais desse lado do reino de Judá, tinha mais diretamente contra o samaritano. E não por acaso Jesus sempre se referia aos judeus como hipócritas, sepulcros caiados, limpo por fora e sujo por dentro. Pois bem, vamos aqui, de novo. Jerusalém fica mais ou menos 800 metros do nível do mar. Jericó, até onde se tem notícia, é a cidade mais baixa do planeta habitada até hoje. A cidade das Palmeiras, como era chamada, a cidade de Cleópatra no passado, parece que fica 240, 250 metros abaixo do nível do mar. E era uma cidade marítima, era uma cidade onde à época, os negócios eram feitos todos ali. Era uma cidade toda voltada para o materialismo. Quem viu algum filme sobre Cleópatra? Toda voltada para o materialismo. Então, quando você fala em Jericó, toda vez que Jesus cita Jericó na Bíblia, é bom prestar atenção, nas falas dele é bom prestar atenção o que ele está querendo dizer. Se ele está querendo falar em espaço físico ou em comportamento psicológico. Jericó representaria, para os ensinamentos de Honório Abreu, um estado psicológico do espírito, que é lá embaixo, materialista. Enquanto isso, Jerusalém sempre foi voltado para as coisas superiores. Quem nunca viu ou ouviu dizer que Jerusalém é a cidade da paz, e parece mesmo, muitas guerras foram feitas lá, mas Jerusalém sempre ressurge das cinzas, como um fênix. E essa cidade da paz, ela fica acima do nível do mar, 780, 800 metros, mais ou menos. E aí não representa só a questão física da superioridade, de estar lá no alto do morro, mas principalmente o aspecto mental, o comportamento psicológico da pessoa. Então, quando Jerusalém é citado na Bíblia, é bom saber que ensinamento Jesus queria passar ali.
Vejam só como é difícil, segundo o Honório Abreu. Não só essa palavra, mas um monte de palavras que a gente precisa entender o que Jesus queria dizer, que ele não podia dizer às claras daquela época. Aliás, vou falar para vocês aqui, vocês já viram alguma caravana de alguma igreja voltada para o espiritualismo, de alguém voltado para o espiritualismo, fazer caravana para ir visitar Jericó? Hã? E para Jerusalém? Sempre tem pessoas que vão a Jerusalém. E tem religiões que vão lá e buscam as coisas de Jerusalém e vendem para um monte de pessoas caro aqui porque buscam Jerusalém. Mercadejando com as coisas divinas. Jesus já chamava atenção sobre isso. Mas quem tem de olho de ouvir, que veja, quem tem ouvido de ouvir. Não, que olho de ver, que veja, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Só que às vezes nós estamos desatentos. E não percebemos isso. Mas o espaço físico em si, aquele espaço lá em cima, Jerusalém representa superioridade. Então vamos aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Só fisicamente? Ou o estado mental desse indivíduo estava também em decadência? Ou as vibrações dele, como é que estava? A minha esposa, que brinca comigo de vez em quando, ela falou assim, você está descendo para Jericó, hein? Não é isso? As vibrações estão descendo. É melhor subir para Jerusalém. Né? E esse homem descia de Jerusalém e caiu nas mãos dos salteadores. Quantas vezes descemos de Jerusalém para Jericó e caímos na mão dos salteadores? Será que não caímos? Porque de ordinário nós estamos em vigilante. A nossa marca é a invigilância. Apesar do nosso mestre, aquele que nós falamos que é o nosso mestre, Jesus dizer, orai e vigiai para que não caias em tentação, uma das nossas marcas é a invigilância. Não tem problema, eu faço depois, né? Deus perdoa mesmo? Deus perdoa sempre, o homem quase sempre, a natureza nunca. E tudo que nós fizemos, havemos de prestar conta. Aí esse salteador, quer ver como é que nós ficamos quase sempre desatentos? Quando eu vou dormir, eu estou terminando uma jornada de trabalho e vou começar uma outra fase da minha vida, porque o espírito nunca para. Enquanto o corpo repousa, o espírito continua as atividades. Quantos de nós aqui não estamos fazendo juízo de valor de ninguém, gente? Quantos de nós aqui, na hora de dormir, paramos para refletir sobre a noite que vamos ter? Quem para? Faz a prece, pede a Deus que o guie aquela noite, que ele possa ser encaminhado. Porque eu vou encontrar com os meus amigos naquele momento e também com aqueles que se colocam como meus adversários. Mas eu simplesmente acho, porque eu só considero a vida do corpo, eu vou descansar. Dorme e acorda no outro dia quebrado. O que aconteceu comigo aquela noite? Não descansei nada. De ordinário fui prato. Isso mesmo, prato. Para os aqueles que se colocam como meus inimigos e que são vampirizadores. Sugaram as minhas energias aquela noite e eu não consegui descansar. De ordinário. E às vezes não só, nem inimigos são também. São apenas coleguinhas. Como coleguinhas? É que a gente gosta da mesma coisa. Quantos de nós, ao deixarmos o corpo físico aqui, vamos fazer parte de assembleias no plano espiritual, que nós nos envergonharíamos? Assim como às vezes nos envergonhamos dos nossos pensamentos, não temos nem coragem de dizer o que pensamos, nem para nós mesmos.
Mas no plano espiritual, nós estamos nu e cru, inteirinho. Não dá para esconder nada, não tem a máscara do corpo físico. Muito embora, enquanto dormimos, essa máscara do corpo físico ainda ajuda muito ainda. Nos livrarmos de muitas situações. Tá bom, mas aqui isso acontece comigo. Com vocês, todo mundo faz a prece, olha, vigia, todo mundo faz isso aqui. Durante a noite, na hora de dormir. Mas quando eu acordo, no dia, quando eu levanto, no outro dia, eu vou começar uma batalha, uma outra etapa da minha vida, não é batalha, eu vou começar uma outra etapa do meu exercício de evolução. Eu vou sair, eu me preparo para sair de casa. Normalmente, joguei aqui, saí correndo, me preparo. De ordinário, não. Agora, será por que eu não me preparo? Porque eu sou muito bom? Ou sou muito ruim? Ou penso que só vou encontrar gente boas no planeta, aqui, ou gente só ruim do lado de fora? Porque se eu sou muito bom, eu não preciso me preparar, eu já sou bom. Então, quando eu sair, a primeira fechada que eu levar no trânsito, eu sou bom, não, Deus me perdoa, Deus ajuda, tomara que não aconteça nada com ele, né? Mas é isso que acontece conosco? Porque eu estou pensando que eu vou sair, vou encontrar na rua só pessoas boas, que não vão me dar fechada, que não vão responder mal, que não vão fazer nada de ruim, que todo mundo vai me servir, que tudo vai ser... Será? Se eu tiver me preparado, eu vou estar livre, vou estar mais em condição de enfrentar, de me precaver desses salteadores. Isso, de ordinário, são esses salteadores que nos derrubam. São salteadores encarnados e desencarnados. Posso falar aqui que eu tinha um salteador aqui encarnado, aqui, ó. Meu chefe, aí é o chefe, aí não sei o quem, aquela toda. A gente fala, é brincadeira. Mas a gente fala, todo mundo a culpa de todo mundo. Né? A culpa de todo mundo. Só que a gente nunca para analisar, ou raramente para analisar, que o problema é conosco. O que um chefe tem que fazer? Dirigir a sua função. Aí quando o chefe vai dirigir a função dele, o que nós fazemos? É um chato, é um arrogante, é um prepotente. De fato, eu é que sou orgulhoso, para fora, não quero ser corrigido. O cara só está no exercício da função dele. Claro que eu também, se estou na condição de chefe, tenho que tomar os meus cuidados, porque para que agredir? O arrogante, quem é o arrogante? O arrogante é aquele sujeito que, mesmo não podendo mandar, ele quer mandar. E o prepotente é aquele sujeito que, mesmo todo mundo já sabendo que ele manda, ele ainda quer mandar mais ainda. A prepotência é a força. Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia para estarmos livres dos salteadores. Aqui ninguém fica com raiva no trânsito, né? Ninguém toma fechada, todo mundo tranquilo, na hora que todo mundo se vigiou. Tá? E Jesus, quando chama atenção, é exatamente porque nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó. As nossas vibrações estão caindo. Se eu me mantiver com as vibrações aqui em Jerusalém, nada irá me atingir. Porque não é possível, no planeta Terra, que eu saia de casa imaginando que eu vou encontrar só pessoas me tratando bem. Se eu sei disso, por que eu reclamo tanto quando as pessoas me tratam mal? Falta de raciocínio. A lógica seria que todos nós nos tratássemos bem. Isso seria lógico, mas não é fato. Então, eu tenho que me preparar. Aí tem aquela frase que alguém disse: hoje ninguém vai estragar meu dia. Aí completa o bastim, porque se ele me estragar, eu mato ele. Né?
Então vamos aqui. Aí, eu acho que a gente vai conseguir só falar esse versículo aqui, hein? Aí o que acontece? Os salteadores despojaram, levaram, no nosso caso, levam as nossas energias todas. E aí nós ficamos doentes. Ficamos doentes mesmo. O corpo físico fica doente. Porque nós embarcamos na canoa das vibrações ruins, dos pensamentos menores, das raivas, das iras, de tudo mais. E aí, as enfermidades vão sendo somatizadas no corpo físico. Eu não disse que tem um pensamento americano, humanista, que diz o seguinte: Deus perdoa sempre, os homens quase sempre, a natureza nunca. Então, eu estou sempre em meio às minhas emanações. Eu respiro e vivo aquilo que penso. Ninguém vai ser atingido primeiro pelo meu pensamento que eu. Quando eu penso, eu giro aquela flor da bomba na Nagasaki, Hiroshima. Faz assim. E ela me envolve. Meu pensamento é isso. Agora, esse pensamento é bom? Bom para mim. Não é bom para o outro, não. Se é ruim, ruim para mim. Não é ruim para o outro. Aí eu lembro que a pergunta 100 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a classificação das ordens dos espíritos, né? Aí você tem espíritos os espíritos inferiores, os bons espíritos, os espíritos superiores, né? Aqueles que estão num patamar lá em cima. Aí, fazendo o estudo, a gente vai percebendo que nós fazemos parte desses espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos. É uma categoria de espíritos. Nem é uma adjetivação esse imperfeito. Porque se fosse para adjetivar, o Kardec teria dito espírito perfeito e espírito imperfeitos. Não, é um substantivo, é a adjeção substantiva, né? Não é um adjetivo, é a classe, deu um nome de uma categoria de espíritos. E depois, dentro dessa ordem, você tem algumas classes. Aí você tem espírito zombeteiro, você tem espírito gozador, você tem espírito não sei o quê, um monte de espírito. E aí você vai olhando, nós estamos naquela classe, na maioria dessas classes, espíritos imperfeitos. E foi exatamente, segundo Kardec, para essa classe de espírito, para essa ordem de espírito, que Jesus veio à Terra. Os espíritos imperfeitos. Porque os bons espíritos e os espíritos superiores só vêm aqui como Jesus veio. Espírito superior, a categoria a qual Jesus faz parte. Os bons espíritos são aqueles que fazem o trabalho de protetores. Os anjos da guarda. Aí alguém diz assim: eu acho que o meu anjo da guarda é meu avô. Para! Anjo da guarda é uma tarefa para gente grande. Você tem que estar na categoria dos bons espíritos. Aí agora eu vou plagiar o Cosme Massi. Para a gente saber qual categoria, qual a ordem de espírito nós percebemos, eu vou fazer 3 perguntas. Se você responder não a uma dessas perguntas, vocês fazem parte da categoria dos bons espíritos. Se você resolver sim, você faz parte da ordem dos espíritos imperfeitos. Posso começar? Em algum momento na sua vida, você mesmo vai descobrir a que classe você faz. Em algum momento na sua vida, você já teve raiva, ódio, irritação, bronca de alguém? Então vocês estão onde? Precisa fazer as outras perguntas? Não precisa. Então nós estamos na classe dos espíritos imperfeitos ainda. Porque os bons espíritos não têm mais pensamento menores.
materiais. Não se volta para essas coisas. Um anjo da guarda é um espírito de um valor. Gente, pensa o cara que tem que tomar conta de Ideraldo. Um cara que sabe tanta coisa, na hora de fazer não faz nada. Né, John? Então, é complicado. Então, não é qualquer pessoa. Pensa a mãe tomando conta de um filho. Bebezinho, aquela coisa toda. Qualquer pessoa pode ser mãe? Pode. Agora, ser boa mãe é que é o problema. Né? Gerar o filho, desde que tenha genitália feminina, pode. Agora, ser boa mãe, guiar corretamente, né? Então, vejamos só. Só que nesse caso aqui, da mãe, ainda é um exercício que você vai fazer. No caso do anjo da guarda, já é uma função em que o Espírito que vai nos guiar, ele tem que tentar nos influenciar ao máximo para o bem, sem interferir no nosso arbítrio, na nossa capacidade de agir. E aí chega o momento que ele deixa, ele quer fazer, vai fazer o quê? Esperar. Então, só um espírito já bem adiantado. Ocasionalmente passou por ali também, descia também ali um sacerdote. Olha bem, descia um sacerdote. Passou pelo coisa e não viu nada. Isso aqui eu estou voltando porque eu tinha que chegar lá naquela coisa ali. Por que ele descia? Porque as vibrações dele, quando ele saiu de Jerusalém, para vir para Jericó, esse sacerdote não tinha boas intenções, ele vinha buscar coisas materiais. E aí ele não podia perder tempo. Ele não podia perder tempo, porque senão como é que ele ia aproveitar? Quando você vai para o carnaval, é a hora que você tem mais bronca do engarrafamento no trânsito, é essa, né? Nossa, eu vou perder quanto tempo de praia? Não é assim? Descia também o levita do mesmo modo. Descia mentalmente. Também não viu a pessoa que estava em dificuldade, porque ele estava focado em outra coisa. Mas um samaritano que ia de viagem, ele não descia. Ele ia de viagem. E aí ele socorreu. Passou ali e socorreu. São as sutilezas da letra. O que o Paulo dizia? O apóstolo Paulo dizia? A palavra é morta, mas o Espírito vivifica. Que Espírito? A letra é morta, mas o Espírito vivifica. Que Espírito? O Espírito da letra. Então, se você buscar entender o que está ali, há ensinamentos que não se esgotam. Moveu-se de íntima compaixão. Quem está com o pensamento desequilibrado vai ter compaixão de alguém? Não pode estar descendo de Jerusalém. Tem que estar subindo para Jerusalém. Esse vai ter compaixão. Aí aqui nós já falamos. Aqui tem outra coisa aqui que a gente gostaria de destacar. 2 denários. Eu fiz o cálculo hoje, esses 2 denários aqui daria em torno de 700, 2 dias de serviço hoje. Aí você calcula. Qual de nós daríamos 2 dias de serviço para socorrer uma pessoa dessa assim, de chofre? 2 dias do meu serviço, dele. Ele deu do dele, à época. Ainda disse aqui, ó, eu vou e quando eu voltar, se tiver mais despesa, eu pagarei o resto. Aí Jesus faz a grande pegadinha. Qual destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual que vocês acham? Bom, gente, fala. Samaritano, bom samaritano, foi quem socorreu. Aí Jesus disse para ele, então vai
e faz o mesmo. Olha a sutileza aqui de Jesus. Jesus coloca um inimigo político e religioso contra o outro inimigo político e religioso. Porque os samaritanos, eles eram inimigos políticos e religiosos da época. É igual um é PT, outro é PSDB, outro é aquela coisa, e os caras se odeiam. Mas Jesus faz o judeu reconhecer que o próximo dele era o irmão. Então, não justificam os nossos ódios. Porque quando você estiver no sufoco, precisando de ajuda, de socorro, nem sempre vai ser o seu ente mais querido que vai te socorrer. Vai ser o homossexual que você não gosta, o cara do partido diferente que você não gosta, todo mundo que você não gosta, todo mundo que a gente não gosta pode estar naquele caminho para nos socorrer. E Jesus demonstra isso com clareza. Por isso, devemos tratar a todos, de igual forma ou não, a todos da maneira que cada um merece. Ah, por que não de igual forma? Porque esse negócio de tratar todo mundo igual, desculpe, mas isso é um comodismo enorme. Se for tratar todo mundo bem, é diferente. Agora, todo mundo igual. Porque eu tenho um tipo de comportamento, se você quiser me tratar bem, você vai ter que se mover para me tratar. O Geraldo tem outra maneira, é mais fácil. O outro tem outra maneira. Agora, eu fico daqui, eu trato assim, sou reto. Como se as pessoas fossem retas. Acontece com o pai, em casa. Eu tive 5 filhos, eduquei todos iguais, mas teve 3 ou 2 que não deu certo de jeito nenhum. O problema foi aí. Porque não dá para educar todo mundo igual. Tem que olhar as diferenças. Tem que acompanhar, a gente precisa acompanhar as diferenças. Outra coisa que Jesus, mais 2 minutos, outra coisa que Jesus deixa claro aqui. Vê que nós não percebemos quase que teve um salteador, que teve alguém que fez o mal aqui. Ele passa tão discreta, de uma maneira tão didática o seu ensinamento, que se a gente não estiver atento, vai voar, a gente não vai prestar atenção. Por quê? Ele fala que o salteador fez isso, mas ele enaltece, ele engrandece quem socorreu, quem ajudou. Aí eu pergunto para vocês aqui, se alguém for atropelado ali agora, tomara que não, não vou ficar preocupado com quem socorreu? Vamos saber quem socorreu? Não vamos. Não saber quem é que é a placa, que é a placa, todo mundo tem que ver, quem é que usou, aquela coisa toda. E quando, de fato, o que interessa no primeiro momento não é punir, é salvar aquele que estava lá. Ou seja, o que Jesus mostra? O que Jesus mostra? Que nós adoramos o bem. Amamos o bem. Quem é que não ama o bem aqui? Levanta a mão. Duvido que você tem coragem. Todos nós amamos o bem, mas adoramos fazer a propaganda do mal. A coisa nem aconteceu, a gente já começa a falar como se tivesse acontecido. E se acontecer, então, a gente aumenta um pedaço. Para quem conta um conto, aumenta um ponto. O que aconteceu ali? Que diz que foi assim? Que diz que foi assado? Para que disseminar essas energias ruins no planeta? Já tem demais. O nosso momento é de ser antiparo para essas energias, para elas baterem e voltarem. E essa notícia ruim daqui, ela não vai passar. Eu não posso passar essa energia para frente. Poder eu posso, eu não devo, eu posso tudo. Mas me é conveniente a dizer apóstolo Paulo. Gente, agora, uma coisa eu tenho certeza. Saio daqui com a minha consciência tranquila. Porque uma coisa eu acabo de completar com vocês. Coloquei no arcabouço de vocês, exatamente como espírito, 1 hora de paciência.
Porque quem me ouve uma hora, fica uma hora mais paciente na vida. Que Jesus nos ampare. Muito obrigado.